Bom dia, o meu nome é Gustavo. Esse aqui é o canal Quinto Chakra. É um canal que eu dediquei a falar sobre assuntos que ressoam com o que eu acredito. E o assunto de hoje é sobre os seres que vivem aqui no sistema Terra. Bom, o meu entendimento hoje é de que tem dois, três tipos de seres diferentes. Claro que dentro dessa divisão existem várias raças e vários corpos, formatos diferentes de seres e formatos de consciência diferentes, mas é como se fossem três categorias diferentes. São os seres dimensionais, que vêm de outras dimensões do espaço, mas não do espaço sideral, do espaço como físico. E tem os seres extraterrestres, né, que é o que a gente aprendeu com a manipulação hollywoodiana, que são os olhudo, os careca, os reptilianos. Isso aí são seres físicos, que nem nós, de carne e osso, mas que vieram de outras regiões do sistema Terra. E os seres dimensionais são diferentes dos seres extraterrestres. Por quê? Porque eles vieram, por exemplo, da quinta, sexta, sétima, oitava ou nona dimensão do espaço, que é muito difícil para a gente compreender, porque a nossa mente ela está presa na terceira dimensão, né? A gente encarnou aqui na terceira dimensão e a gente, quando encarna no corpo físico, a gente perde a nossa capacidade de se lembrar da nossa essência que já teve nas dimensões mais elevadas. Mas quando a gente encarna aqui, a gente densifica a nossa frequência para conseguir habitar um corpo físico. Enfim, os seres dimensionais são muito diferentes, até porque a gente não consegue entender como funciona exatamente uma dimensão superior ainda, né? E a matemática, por exemplo, já provou a existência dessas dimensões e com cálculos complicadíssimos. Só que uma coisa é tu provar com cálculos, a outra coisa é tu conseguir imaginar isso com uma forma na realidade. Então, mesmo a gente sabendo que existe outras dimensões, é muito difícil para a gente imaginar isso, porque a nossa imaginação está limitada à terceira dimensão. É como, fazendo uma analogia, né? Se tu pensar num desenho, um cartoon desenhado em folha de papel, ele tem duas dimensões só, altura e largura, ou comprimento e largura, enfim. E quando imagina um cartoon, um desenhozinho que tem vida em duas dimensões, tentando interagir com um desenho animado de três dimensões. Ele não vai conseguir imaginar como é que é ter três dimensões, porque ele simplesmente não consegue conceber aquilo. E é o mesmo que a gente faz quando a gente tenta imaginar como é que seria a vida na quarta ou na quinta dimensão. A gente tem muita dificuldade. Por quê? Porque a gente não está preparado para isso. A gente não chegou lá ainda, a gente não se lembra do que era ser um ser de dimensões superiores. E se existem 11, né? Foi provado com matemática que existem 11 dimensões. Imagina a complexidade e o tamanho da distância que tem onde a gente está agora para onde a gente pode chegar, né? Bom, reza a lenda que existem formas de vidas nessas dimensões superiores. E essas formas de vida, essas consciências dimensionais, elas estão entrando em contato com a gente agora. Há muito tempo elas já fazem isso, né? É como se fossem vários ciclos. A cada, sei lá, 5, 10 mil anos, existem contatos que esses seres realizam com nós,
para ajudar a gente a se lembrar de onde a gente veio e ajudar a gente a transmutar o corpo físico e elevar a nossa consciência para dimensões superiores. Esses seres dimensionais, eles se diferem dos seres planetários e dos seres extraterrestres por não possuir um corpo físico na terceira dimensão. Eles são, eu imagino eles como consciências, mais do que como seres físicos. Mas existe extraterrestre físico também, né? Que tem uma certa semelhança com o que a gente aprendeu de Hollywood, mas não é bem assim. Já os dimensionais, eles pertencem a um grupo de seres, de raças, que a gente chama de 49 raças, ou de Federação Intergaláctica, que é uma aliança interestelar que está ajudando a gente, eu acredito, né, que está ajudando a gente a entrar em contato com essas realidades mais sutis de novo. E a Terra meio que está passando por uma intervenção, uma ajuda desses seres. A história que é contada por quem acredita nisso, é que 144 mil, um número múltiplo de 12, um número sagrado, 144 mil seres dimensionais se densificaram, desceram das dimensões superiores para cá, há muito tempo atrás, mais ou menos 6 mil anos atrás. E quando eles se densificaram pelo contato com a 3D, eles começaram a se esquecer. Na verdade, isso apaga da memória do ser, quando ele densifica, apaga de onde ele veio, ele não se lembra mais quem ele é, de onde ele veio. E por isso é tão difícil a gente se lembrar, porque é um desafio aqui, essa dualidade que a gente vive na terceira dimensão, é um desafio para nós. Mas chegou a hora de despertar. Tá chegando a hora, muita gente está despertando para entender que a vida não é só comer, dormir, ir pro trabalho, ficar sentado esperando a morte chegar. Não é o que a gente quer. A gente sente a necessidade de buscar uma verdade maior. E quando eu encontrei essas maluquices, na hora fez todo sentido para mim, sabe? A gente tem uma dificuldade de aceitar no começo, porque a nossa mente racional ainda está muito presa no paradigma que criaram, na Matrix que criaram para nós. Infelizmente, isso muita gente sabe já, a gente vive numa manipulação total da mídia. O controle da informação pertence a alguns seres egoístas que querem controlar essa realidade. E a gente está se libertando disso aos poucos, né? Outra questão importante é que os seres dimensionais não são melhores nem piores do que os seres planetários. Eu não gosto de fazer essa diferenciação, porque dá a impressão de arrogância, de que os dimensionais são melhores, ou os ETs são do mal, ou esses seres que estão controlando a gente são horríveis e precisam morrer. Não é nada disso. Não é nada disso. É só estágios diferentes de evolução. E esses quase 144 mil seres que desceram para cá, eles vieram com o objetivo de ajudar os irmãos, de ajudar os seus amigos a voltar para as realidades superiores. E é isso que eu acredito que a gente está fazendo aqui. Conversar sobre isso e trazer essas informações faz parte de um compromisso que eu sinto de ajudar as pessoas a entender algumas coisas. Mesmo que o que eu esteja falando hoje ainda vai mudar, ainda vão vir novos fatos, novas evidências que ajudam a levar a verdade, o que eu falo hoje é o que combina com o que eu acredito, com o que eu acho que está mais alinhado com a minha essência e a minha verdade. Então, se por acaso isso faz sentido para ti, seja bem-vindo. E se não faz, eu espero que um dia faça, ou que tu encontre alguma coisa que faz sentido para ti e dá na mesma. Se tu achar o que tá
fazendo sentido para ti, vai lá e espalha também e fala o que faz sentido. O importante é ser honesto consigo mesmo, né? Bom, essa situação complicada que a gente vive na política gera muita desgraça, muita descrença. As pessoas estão sem fé, as pessoas estão perdidas. Muita gente que vai ver esse vídeo já deve ter sentido isso dentro de si, uma sensação de desespero. Não de desespero de ficar maluco, assim, desesperado, mas desespero de não ter esperança, de estar descrente. E hoje eu não sinto mais isso, hoje eu sinto esperança. Esperança de que a gente vai conseguir se ajudar a criar um sistema melhor e mais produtivo, né? Bom, falando agora sobre os seres universais. Os seres universais seriam um último estágio quando tu sai do sistema Terra. É como se fosse o estágio final dos dimensionais. E eu não consigo nem imaginar o que é isso, né? Mas é só um fato de que pode existir esses seres. E assim como existem seres elementais da natureza, que são forças e consciências presentes na natureza, esses universais seriam seres de consciência universal que estão acima das dimensões. Bom, é totalmente abstrato esse conceito porque a gente não consegue imaginar, mas ele dá uma referência para a gente começar a desbravar isso, né? E eu acredito que eu sou um dimensional, né? Eu não tenho certeza, não tenho como confirmar. É só por ressonância, por acreditar nisso, que eu acredito que eu sou. Então, não tenho como provar e não me acho melhor em nenhum momento por causa disso. Eu só acho que eu tenho um compromisso aqui na Terra e se por acaso tu também se sente assim, eu te convido a explorar esses assuntos, que quem se identifica com esses assuntos provavelmente é um ser dimensional. E não é porque a gente é um ser planetário, né? No caso, se eu for um ser planetário, que eu não posso explorar esses assuntos. Eu posso, e inclusive muitos planetários estão acordando também. Eu posso ser um planetário que acordou. Isso é totalmente plausível. Porque todo mundo que tem carne e osso e parece um ser humano, né? Que vem da raça de Adão e Eva, da raça adâmica, todo mundo tem um sistema dentro de si de chakras e de alinhamento e de energia que permite a centelha divina. E a centelha divina é justamente essa vontade de buscar, de fazer algo diferente. E é nisso que eu acredito, né? Então, se tu sente de alguma forma alguma coisa parecida dentro de ti, bem-vindo, bem-vindo a esse canal, que eu vou falar bastante sobre isso. E se sinta à vontade de compartilhar as suas experiências também nos comentários, por e-mail. O que tu acredita que a gente está vivendo, onde tu acha que a gente está, como é que funciona esse sistema e o que tu visualiza de melhor para o futuro. Esse foi o assunto de hoje e se tu tiver alguma coisa para acrescentar, fica à vontade.